No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9. O versículo que diz o seguinte: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 9 e 10. Love's like a hurricane, I am a tree, bending beneath, away to his wind and mercy. Eu quero contar uma história para vocês do século XII. Nós vamos aprender um pouco com essas histórias. Naquele tempo, as cruzadas, ou seja, as turbulências na igreja, a tentativa de reforma moral na igreja romana, que vinha junto com a reforma de Gregório, ou seja, a reforma gregoriana, porque nesse tempo a igreja romana estava mal, inclusive no aspecto moral. Perceba que depois do Concílio de Latrão foi baixada uma ordem para que todos os clérigos, todos os padres usassem roupas diferentes das demais pessoas. E por que foi baixada essa norma? Para que eles pudessem ser identificados, para identificar os clérigos que frequentavam os prostíbulos, as casas de jogos, para tentar minimizar essa situação. Além de que a igreja nessa época estava lidando com as heresias, cuja principal era a heresia dos cátaros. Então também para os valdenses, esse povo do qual eu vou contar a história, a reforma já aconteceu em 1217, ou seja, no século XII. Foi no século XII que surge então esse povo chamado os valdenses. O contexto é o desconhecido albigenses no sul da França, ou seja, as heresias gnósticas. Tratava de dois deuses, do bem e do mal. Inclusive foi feita uma cruzada contra esta, na qual todos foram queimados vivos pelos cruzados. Os albigenses se espalhavam no sul da França, entre os Toulouse e Lyon. Outro fato era que de Lyon até Turim havia outro grupo também, uma seita que do ponto de vista da Igreja Católica Romana, totalmente diferente dos valdenses. Os valdenses estavam localizados no sul da França e norte da Itália. Então a Igreja Romana afirma que somente essa seita da Idade Média sobreviveu até os dias de hoje. Hoje, por exemplo, você encontra no Uruguai ainda existem os valdenses. Então, aprendendo o que foi os valdenses. Esse movimento, ele iniciou-se com um homem de nome Valdo, ou ele era comerciante. Essa era uma nova classe que estava aparecendo nesse século, nesse tempo. E ele entendeu que tinha sido chamado por Deus para largar tudo
e viver uma vida de pobreza e pregar o evangelho, ali pelo ano de 1170, ou seja, no século XII, 10 anos antes de aparecer Francisco de Assis. 10 anos antes de aparecer Francisco de Assis, apareceu Valdo. Então ele começa a pregar o evangelho, ensinar as pessoas a memorizar as partes da escritura, que também já traduzida para a linguagem do povo, e eles memorizavam também partes dos escritos dos pais da igreja. Ele ensinou, ele incentivava. Era uma liderança fantástica, a liderança de Valdo. Inclusive, ele pedia para que as pessoas memorizassem os textos de Agostinho. Então, essas pessoas começaram a ouvi-lo e muitos começaram a segui-lo. No início, eles foram chamados de homens pobres de Lyon. Conforme eles foram crescendo, eles foram então até o Papa, eles que eram católicos, eles foram até o Papa para serem, para que eles pudessem ser na igreja uma ordem como existem tantas ordens religiosas na igreja romana. E eles queriam se tornar também uma ordem, um movimento para trabalhar na igreja. Então esse grupo foi para Roma para falar com o Papa Alexandre III, ou Alexandre III. Já os papas, eles eram um tanto relutantes em relação a esses grupos, ou seja, não era fácil eles aprovarem grupos e movimentos que surgiam. E a gente entende também, não é difícil de entender, porque eles interpretavam, os líderes romanos, pensavam que se aprovasse então, começaria a aparecer todo tipo de grupo, perdendo o que nós chamamos de controle. Por quê? Porque esse grupo de Pedro Valdo não era um grupo comum. Era um grupo que tinha como prioridade aprender da Bíblia. Então era um grupo perigoso, aos olhos da liderança romana. Era um grupo que já tinha a Bíblia traduzida na linguagem deles. E eles então começaram a memorizar. Ou seja, além de ler as escrituras, eles memorizavam. Há quem diga que cada família daquele povoado, daquela vila, vamos dizer assim, daquela região, eles tinham a obrigação de decorar um livro da Bíblia. Porque se acontecesse de a Bíblia ser tirada deles, cada família se juntava para eles reescreverem. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Para eles escreverem de novo aquilo que eles tinham memorizado. E eles conseguiam. Eles ficaram expert no que diz respeito à Bíblia. Então, querido, eles foram até as lideranças, até o Papa e as lideranças, justamente para pedir ordem para fundar, para pedir autorização para fundar essa ordem religiosa, para trabalhar com os pobres e viver da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Porque eles cresceram muito. Muitas pessoas começaram a seguir Valdo, Então eles foram até o Papa Alexandre III. E os papas um tanto relutantes com relação a esses grupos, Não é com facilidade que eles iam aprovar. Então, para analisar essas propostas, era comum eles interrogarem os líderes desses grupos antes de permitir a criação dessas ordens ou desses movimentos. Já os dominicanos, que era uma ordem dentro da igreja, os dominicanos, eles eram os responsáveis para fazer essas perguntas, esse questionamento. A gente sabe que mais tarde, esses dominicanos se tornariam os inquisitores, aqueles que avaliavam os casos de quem ia para a Inquisição ou não, de quem ia morrer queimado ou não. Foram os dominicanos que eram esses que julgavam se a pessoa era um herege ou não, se a pessoa seria entregue para a Santa Inquisição ou não. Então esses dominicanos são conhecidos na história da igreja como os inquisitores. A Inquisição vem exatamente disso, fazer perguntas, questionar. A Inquisição vem disso aí.
de fazer perguntas, de questionar. E são os dominicanos que se tornariam mais tarde os inquisitores da igreja, né? E um desses inquisitores dominicanos, chamado Walter Mato, que era um bispo inglês, foi convocado pelo Papa para investigar, para fazer essas perguntas para esse novo grupo que queria tornar-se uma ordem dentro da igreja romana. Veja que nesse tempo não existia outra igreja. É o século XII. A igreja luterana, ela vem no século XVI. Né? Ela vem no século XVI. Então era a igreja, simplesmente a igreja católica, com todas essas heresias entrando. E esse grupo, lá na serra, lá nas montanhas onde eles moravam, eles sentiram um chamado se identificaram com o chamado de Valdo, e eles então queriam viver da pobreza e viver da palavra de Deus. E eles, como pessoas obedientes à igreja, vão pedir então o quê? Vão pedir autorização para a liderança da igreja romana para se tornar uma ordem, porque eles tinham um chamado, o carisma deles era esse: viver da palavra e viver para os pobres. Né? Então, esses dominicanos, através de Walter Mato, que era um bispo inglês, foi convocado pelo Papa Alexandre III para investigar, para fazer as perguntas. E eles começaram a perguntar, um monte de perguntas, mas algumas perguntas cruciais. E eles perguntaram então para Valdo: vocês creem em Deus, Pai? Sim, nós cremos. Vocês creem em Deus Filho? Sim, nós cremos. Vocês creem em Deus Espírito Santo? Sim, nós cremos. Vocês creem na Mãe de Cristo? Sim, nós cremos. Então você prestou atenção. Mas com essa última resposta, toda a audiência começou a dar risada. Por quê? Veja, qual a resposta que um bom católico daria? A resposta seria: nós cremos na Mãe de Deus, Theotokos. Nós cremos na Mãe de Deus e não na Mãe de Cristo. Exatamente porque quando diz a Mãe de Cristo, você está ligado à nuance de que você está parecendo um nestoriano, ou seja, alguém que acredita que a Mãe de Cristo não é a Mãe de Deus. E isso para a Igreja Católica é inadmissível. Dizer que ela é mãe só do Cristo humano e não é mãe de Deus. E eles pensavam dessa forma, que ele era mãe do Cristo e não mãe de Deus. E Nestoriano pregava isso. E foi por isso que os valdenses não foram aprovados como uma ordem ou um movimento da igreja. Porque eles deveriam acreditar que ela era mãe de Deus. Então, sendo assim, eles foram reprovados. Claro, o Papa não se importava se eles queriam ser pobres ou não. Isso era irrelevante. Só não podiam pregar. Eles não podiam pregar. Foi baixada uma ordem que eles não podiam pregar. Por quê? Porque eles não acreditavam que Maria fosse mãe de Deus. Isso era inadmissível, como ainda é nos dias de hoje. Então, eles só pregariam se o arcebispo de alguma região lá deles permitisse. Mas o mesmo proibiu. Com isso, gente, acontece o seguinte: eles continuam pregando. Da mesma maneira, Valdo chegou a dizer: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isso também Pedro disse em Atos, capítulo 5, versículo 29. E por isso Valdo passou a se chamar naquele tempo de Pedro Valdo. Esse era um grupo de legítimos pregadores. O arcebispo então expulsa todos eles. E eles se espalham por toda a Europa pregando o evangelho. No início estavam todos juntos e no segundo momento espalhados. No entanto, continuavam pregando. Eles receberam uma ordem para não pregar. Mas eles falaram: não podemos parar de pregar. Esse é o nosso chamado. Eles continuaram pregando. Porque você sabe, como eu disse, nesse tempo a igreja não era separada, era uma igreja só. Então, eles batizavam seus filhos na igreja romana, participavam da comunhão uma vez por ano, como era a prática, mas se reuniam separadamente para estudos da Bíblia. Eles estavam ligados na igreja romana porque não tinham outra igreja. Não tinha acontecido ainda a reforma protestante. Mas já havia um grupo que não estava mais de acordo com o sistema que estava acontecendo já no século XII.
Então, eles participam ali do sacramento da igreja, mas eles se reúnem separadamente nas montanhas, nas colinas, para estudar a Bíblia. E um fato interessante entre eles era que enquanto na igreja romana seus líderes eram chamados de pais ou de padres, entre eles eram chamados de tio ou de leigos. E eles foram duramente perseguidos. Embora eles não tivessem outra igreja. Eles eram considerados uma igreja dentro da própria igreja. Eles eram considerados uma nova igreja dentro da igreja romana. Então a igreja romana fez de tudo para exterminá-los. Porém, eles se escondiam nos Alpes do norte da Itália e no sul da França. Eles têm as suas marcas, queridos. Eles têm marcas assim que realmente faziam a diferença. Ou seja, a pobreza. Eles valorizavam a pobreza. Disse certa vez Pedro Valdo: nós decidimos viver pelas palavras do Evangelho, essencialmente as do Sermão do Monte e dos mandamentos. Isso significa viver da pobreza, sem preocupação com o dia de amanhã. Mas nós também cremos que aqueles que permanecem no mundo fazendo o bem serão salvos. Um outro ponto, que é a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então começam a aparecer os primeiros sinais da reforma. Como eu disse, a reforma que aconteceu no século XVI, ali no século XII já tinham pessoas inconformadas com aquele sistema religioso. Eles tinham o seu carisma. E o que acontecia entre eles, queridos? Eles começaram a ir para perto da palavra. Ou seja, eles traduziam, eles escreviam muito, eles ensinavam as pessoas a palavra de Deus. Era comum nas perseguições dos agentes do Papa tomarem os seus escritos e queimavam tudo. Então os valdenses fugiam para os Alpes e combinavam entre si de que cada família decoraria um livro da Sagrada Escritura. Então, quando seus escritos bíblicos eram destruídos, eles se reuniam e entre si, e cada família que tinha decorado um livro da Escritura, eles começaram a reescrever. Eles iam reescrevendo os textos bíblicos. Cada família tinha isso como propósito. Se tirarem a Bíblia da nossa mão, nós nos reuniremos novamente e as escreveremos. Então, eles tinham esse ponto, a pobreza, a palavra de Deus, a pregação leiga, todos pregavam. Todos eram capacitados e, em contrapartida, nessa época, os padres não sabiam nada sobre a Bíblia. Era um desastre. Veja que os momentos que antecederam a reforma eram um tempo em que a igreja romana passava por um dos maiores declínios espiritual que a história já viveu. E o que eu estou falando aqui é história. É história. E um outro ponto, além da pregação leiga, todos eram pregadores, todos tinham essa incumbência de buscar na palavra conhecimento e passar esse conhecimento para as outras pessoas. Eles rejeitavam o sistema sacramental da igreja romana. Eles tinham 2 sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo. Esses até hoje perduram nas igrejas evangélicas. Quanto à igreja, eles rejeitavam o que dizia ser o constantinalismo. Ou seja, diziam que a cara da igreja era a cara de Constantino. E não tinha nada de Cristo. Eles diziam que a igreja de Roma nada mais era do que o Império Romano, com toda a sua pompa, a sua hierarquia, os seus jogos de poder. E o que é que aquilo tinha a ver com Constantino e com o Evangelho? O que tinha a ver Constantino e com o Evangelho? Não tinha a ver nada. Aquilo ali tinha a ver com Constantino e com o Império. Esses homens sofreram na pele a perseguição. Esses homens marcaram história. Esses homens, por optarem em viver somente pela Bíblia, nunca foram aceitos num contexto social, a não ser entre o grupo, entre eles mesmos. Não tinha outra igreja para a pessoa ir. Não tinha. A explosão da reforma vem alguns séculos depois. Mas havia homens inconformados com um sistema onde a Bíblia diz uma coisa e o sistema religioso vive de um outro jeito. Eles se agarraram tanto na palavra de Deus, num tempo tão difícil, num tempo onde a imoralidade tinha tomado conta de toda a situação religiosa. Homens foram despertados por Deus, para não aceitar, para não ficar quieto, para não dizer sim a todas as coisas. Você não pode dizer sim quando está errado. Você não pode aceitar pacientemente,
docilmente quando a coisa está errada. E foi isso que esses homens fizeram, liderados por Pedro Valdo. Eles foram decorar a Escritura. Eles foram aprender. Eles foram buscar suporte bíblico. E foram perseguidos. Muitos foram mortos, foram queimados. Mas a história deles prenunciava que algum tempo depois levantariam outros homens que não aceitariam esse sistema. Mantido a ferro e fogo. Sabe o que quer dizer mantido a ferro e fogo? Tipo, ou aceita ou morre. Ou aceita ou morre. É uma situação meio que de um sistema de ditadura. E não é o que muitas vezes acontece no nosso tempo. Tem que aceitar, se não aceitar, você está fora. Ainda que a Bíblia diga sim, mas nós queremos fazer o não. Então, aceite o não. E quantos que têm um coração piedoso, um coração aberto para a palavra de Deus, mas são sufocados por esse sistema religioso que mata. Pedro Valdo, um homem chamado por Deus, perseguido e sofrido. Moral dessa história, verídica. Aqui não é uma parábola não, é uma história verídica. O Evangelho não dá dinheiro para ninguém. O Evangelho não dá boa vida para ninguém. O Evangelho não foi feito para ser pregado em picadeiro de circo, para fazer as pessoas se sentir felizes, para as pessoas dar risada e dançar. O Evangelho não é peça de teatro. O Evangelho não é novela, não é filme. O Evangelho custa sangue. O Evangelho luta, combate e afronta e confronta a nossa carne. Porque o céu também é uma realidade. O céu não é um circo. O céu não é um teatro. No céu não se entra simplesmente porque tem um filme bonito, forte sobre a paixão de Cristo. No céu não se entra porque nós representamos bem a vida de Cristo. Se tudo aquilo que não for aplicado à luz da palavra de Deus. Então, é isso que tem acontecido. Não se forja mais mártires, porque a palavra de Deus, ela tem sido só um enfeite nas nossas vidas. Não se aparecem mais mártires, porque a palavra de Deus, ela está só na esfera da nossa vida, não está sendo aplicada dentro de nós. E nós achamos que está tudo bem, que é a paz e segurança, que agora está tudo muito tranquilo. Que agora nós conseguimos chegar numa situação de conforto. Nós conseguimos chegar numa situação em que o homem bom está aí. Um homem que gosta do pobre. Um homem que trouxe uma resposta que há muito tempo o mundo não tinha. Mas eu quero perguntar, aonde está o Evangelho de Cristo? Ah, Rodolfo, você quer dizer que o Evangelho de Cristo está na igreja que você está? Não, o Evangelho de Cristo está na Bíblia e ele precisa funcionar no nosso coração. Ser aplicado na nossa vida. Ele precisa doer em nós. O Evangelho de Cristo precisa causar um incômodo em nós. Não é curtindo música aí, música secular, não é curtindo aí uma balada. Eu não bebo, eu não falo palavrão, então tá tudo tranquilo, não. Não é dessa forma, meu querido. O Evangelho, ele custou sangue para Cristo, por que vai custar para nós mordomia? Não. Toda vez que alguém no nosso mundo hoje, ele opta pelo Evangelho de Cristo, ele começa a sofrer. O Evangelho causa sofrimento, e muito. Nós não podemos ignorar a igreja primitiva que sofreu para implantar o Evangelho. Nós não podemos achar que, me fofocaram de mim, que grande perseguição que é essa. Isso aí não é nada, meu querido. Nós estamos falando de pessoas que querem calar a tua boca. De pessoas que querem que você aceite um sistema religioso, um sistema paganizado. E mesmo assim você tenha versículos da Bíblia na sua boca para encobertar toda essa podridão que está acontecendo aí. E isso tem funcionado nesse mundo, infelizmente, por falta daquilo que Pedro Valdo fez com a sua comunidade. Decidir não obedecer uma ordem
de uma autoridade religiosa, mas que não estava de acordo com a Bíblia. Ele falou, não vou obedecer. Importa mais ouvir a Deus do que aos homens, obedecer a Deus do que aos homens. É o seguinte, vamos cumprir os sacramentos que tem suporte bíblico, que é a Santa Ceia e o batismo, e vamos viver da palavra. No século XII, ele fez história. E hoje, o que nós estamos fazendo? Quais são as nossas atitudes diante dessas histórias verídicas? Essas histórias que não são contadas nas igrejas, que não são contadas nos cultos de ensinamento. Essas histórias, se você ficar acomodado na sua rede, você nunca vai saber, meu querido. Se você ficar conformado porque ministra um hino, prega uma palavra lá na igreja, você nunca vai saber. Nós estamos perdendo as características da igreja primitiva há muito tempo. Estamos descaracterizados. Achamos que fogo é uma coisa e que fogo é outra. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Está muito confortável o nosso cristianismo, mas está confortável demais. É hora de mudança. Eu penso que é hora de mudança. Em todas as camadas, em todas as denominações, em todo grupo que se diz cristão. Não dá para a gente mais louvar a Deus com a nossa boca e jogar a Bíblia fora, cuspir sobre ela depois com as nossas atitudes. Que o nosso Deus, rico em misericórdia, nos abençoe e nos guarde, e nos dê sabedoria e temor, que há muito tempo tem desaparecido do nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.